Aqui é Melquisedeque, ou Melk para os íntimos. Vim falar um pouquinho para você que está aqui no Congresso de Jovens Shalom sobre as principais graças da evangelização na cultura geek, na cultura pop, certo? Nesse mundo tão vasto, tão amplo, tão grandioso, mas ainda muito pouco explorado. Beleza? Então vou me apresentar direito, certo? Tenho 24 anos, sou consagrado da comunidade de vida e moro na missão de Fortaleza e na cidade de Pacajus. E para mim, uma grande resposta de Deus foi o SH Geeks. Por que, Mel, que você está falando isso? Sabe por quê? Porque a cultura geek, a cultura pop, esse mundo dos super-heróis, dos quadrinhos, ele ainda é tido como se fosse um mundo de criança. Mas está aí a grande graça. Ele não é. Ele é um mundo que hoje nos favorece muito acerca da evangelização. Por quê? Porque nós podemos se utilizar de tudo para evangelizarmos. De tudo que essa cultura e que esse mundo nos dá. Nós podemos utilizar, sim, para evangelizar. Então, vamos lá, saber mais um pouco. E, sobre isso, São Paulo vem nos falar muito acerca disso. Lá em 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Tem uma parte, não vou ler a passagem aqui toda, mas tem uma parte que me chama muito a atenção, que eu vou ler aqui com vocês, beleza? Que é bem assim: para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Eu vou ler só uma parte que me chama muita atenção. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Vejam bem, São Paulo disse que ele se fez judeu para ganhar os judeus, se fez um cara que não seguia a lei para ganhar aqueles que não viviam sobre a lei, e vice-versa. E aqui ele fala que nós precisamos nos tornar tudo para todos. Tudo para todos. Em vista da salvação de alguns deles. E vejam bem, nós precisamos nos tornar geeks para evangelizarmos os geeks. Nós precisamos também nos tornar tiktokers para evangelizar e alcançar os tiktokers. Existe uma graça que só nós, jovem Shalom, você, jovem Shalom, existe uma graça que passa por você, que passa por suas mãos. Uma graça de evangelização, uma graça de amor e experiência de Deus. Como o tio Ben falou para o Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E sabe qual é hoje esse grande poder, essa grande responsabilidade que Deus te dá? A sua experiência com Deus. A sua experiência com a misericórdia de Deus. É esta experiência que vai te fazer ser criativo em tudo para ganhar a todos. Essa pessoa do mundo geek, ela será evangelizada por um Deus te ama de uma forma totalmente inesperada. Mas qual forma? Você pode se utilizar da cultura que ele vive, que ele consome, para poder evangelizar. E temos exemplos grandiosos, mas aqui eu vou trazer um que para mim é muito caro e muito forte, que é do Senhor dos Anéis. Quando Frodo, já cansado do peso do anel, ele para no meio da colina, de Mordor, se eu não me engano, para lá poder, no pico da colina, poder jogar fora o anel, e deixar com que ele seja queimado. O que acontece? Frodo, já cansado pelo peso, ele cai entre as pedras, entre as rochas. E ali, Sam, numa sacada muito grande que ele teve, ele fala: eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso te carregar para que você destrua o anel. O anel, na simbologia, ele significa o pecado, o orgulho. Sam leva Frodo a destruir o anel. Gente, isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus por cada um de nós. Deus age com nós desta forma. E que grande graça é ver o agir de Deus
de uma forma totalmente diferente que nós nem imaginávamos. Sabe por quê? Porque isso é o modo de agir de Deus para nós. Deus nos ama desta forma. Nós, muitas vezes, cansados dos nossos pecados, caímos e lá vem Deus, como Sem, nos coloca nos braços e nos leva de novo para a montanha, para na montanha destruirmos aquilo que nos desaproxima dele, aquilo que nos faz afastar dele. Isso está numa cultura pop, na cultura geek, Senhor dos Anéis. E que muitas vezes um jovem pode olhar para esta cena de uma forma totalmente diferente. Essa é a grande graça. Nós, jovens Shalom, quando entramos em qualquer ação de evangelização, somos também chamados a levar a esperança. Nós somos promotores da esperança. E aqui eu trago um exemplo, uma referência muito grande. Luke Skywalker, no Star Wars. Luke Skywalker, na trilogia clássica, o que é que ele faz? Qual foi a grande sacada que Luke Skywalker teve? Em um encontro que ele teve com Darth Vader, ele percebe que no Darth Vader existe ainda uma ponta de esperança, pequena que seja, uma ponta do lado bom da força. E é por meio dessa ponta, é por meio desse negócio tão pequeno, que ele trabalha para que o Darth Vader volte para o lado bom da força. No final da trilogia clássica, vemos que o Darth Vader, ele consegue de fato fazer aquilo que ele foi chamado a ser: equilibrar a força, destruindo o Imperador Palpatine. Dessa forma, gente, isso também é a nossa vida. Nós, numa evangelização, evangelizamos os jovens para que aquela última esperançazinha que ele tenha de Deus se torne um grande mar, uma grande imensidão de esperança por Deus, pelo amor de Deus. Muitas vezes, nós somos esta única folha, esse único pontinho de esperança que o Luke viu no Darth Vader, para que um jovem possa experimentar de Deus. Essa é a grande graça. Essa é a grande graça. Sabe por quê? Muitas pessoas que estão na cultura geek, na cultura pop, muitas vezes já perderam a esperança, estão desesperançosos de Deus. Não tem mais esperança por nada. Nada leva eles à esperança. Ou melhor dizendo, nós podemos levá-los à esperança. A esperança é Deus. Mas muitas vezes falta de nós essa saída que o Luke Skywalker teve, de poder insistir para que o pai dele pudesse retornar para o lado bom da força. E quando Darth Vader retornou para o lado bom da força, o que foi que aconteceu? Ele se tornou um dos mentores do seu próprio filho, ao lado de Obi-Wan Kenobi e do Mestre Yoda. No final da trilogia clássica, aparece essa cena que, para mim, é muito forte. Não é porque uma pessoa que era tida como desesperança, como encarquilhado no mal, por meio da ação de um jovem, ele pôde ter a sua esperança renovada. Ele se lembrou que ele foi chamado a trazer equilíbrio para a força. E nós, jovens Shalom, o que ainda precisamos fazer para que o jovem de hoje possa retornar para Deus, possa voltar o seu olhar para Deus, possa fixar em Deus o seu olhar? Gente, essa é a graça. A graça da evangelização no mundo geek é de poder trazer essa cultura para o nosso mundo de hoje. Me vem muito forte também o exemplo aqui do Naruto, a determinação do Naruto em querer ser Hokage. O jovem de hoje, ele sempre se determina por coisas grandes, ele quer ser médico, quer ser advogado, mas se você lança nesse jovem que é possível que ele oferte a sua vida e seja santo, ele vai querer ser santo. Ele vai querer ser santo, ele vai buscar a santidade. E nós temos exemplos de jovens que são felizes porque encontraram a beleza da santidade. Carlo Acutis, Chiara Lute, Guido, Ronaldo Pereira, jovens que fizeram a diferença no mundo em que estavam. O Carlo Acutis na internet, no meio da internet, ele fazia ações de evangelização por meio da Eucaristia,
para que os jovens que estavam na internet pudessem experimentar de Deus. Né? Ronaldo Pereira, que deu todo o sangue dele pelos jovens, que ansiava dar todo o sangue dele, ofertar a sua vida pela juventude. E não foi isso que aconteceu? Temos também Guido, né, um surfista lá do Rio de Janeiro, né, que se fez um com os surfistas para ganhar os surfistas. E nós, o que estamos fazendo hoje para evangelizar os jovens de hoje? Os jovens de hoje, muitas vezes, não vão estar nas praças. Podem até estar. Os jovens de hoje, muitas vezes, não vão estar em alguma esquina. Podem estar. Mas a boa parte dele, a boa parte destes jovens, estão nos quartos, presos a uma tela de computador, presos a uma luz superficial, mas ansiosos pela verdadeira luz que é Deus. Os jovens de hoje anseiam por Deus e buscam Deus em outros lugares. Nós podemos evangelizar estes jovens. Nós podemos fazer com que essa luz superficial se torne uma luz concreta na vida deles. Nós podemos fazer isso. Somos capazes disso. Por isso, como disse São João Paulo II, né, que nós precisamos de santos que usem calça jeans, que bebam Coca-Cola, que comam hot dog. Hoje, né, se ele ainda estivesse vivo, com certeza ele ia dizer, nós precisamos de jovens que assistam filmes de super-heróis, que usem o TikToker, como o Bertrand falou uma vez, que usem o Instagram, que façam stories. Nós precisamos de santos geeks. Santos que não tenham medo de dizer, olha, eu sou geek, eu gosto de super-herói, mas que evangeliza neste tempo. Eis a grande aventura da jornada do herói que Deus nos chama. Nos aventurarmos a evangelizar os jovens, nos aventurarmos a levar para aquele jovem Deus, tirá-lo da luz superficial, tirá-lo do quarto e levá-lo para a cruz, que é a via do amor de Deus, levá-lo para Deus. Somos chamados como jovens Shalom a fazermos a diferença no mundo. E qual é a diferença que você tem feito? Não pare dizendo que o mundo geek, que os super-heróis são coisa apenas de crianças. Porque muitas vezes nós nos fechamos à evangelização por meio deste simples comentário. E eis a grande graça. Deus deseja se utilizar do mundo geek para atrair quem dele consome. Por isso, animo a cada um de vocês. Vamos evangelizar. Vamos abraçar com tudo essa cultura que tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar, porque ela muito nos fala de Deus. Muito nos fala de Deus. Então é isso, meu povo. Espero ter ajudado vocês, certo? Qualquer coisa, vai lá no Instagram do SH Geeks, procura a gente. Lá tem um conteúdo massa sobre super-heróis, sobre séries, animes. Então é isso, meu povo. Tamo junto. Amém. Rezem por mim, que eu estarei também rezando por vocês. Deus abençoe. Shalom!